Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de geometria analítica, a geometria analítica e álgebra linear. Nós vamos desenvolver aí o mapa. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou em outra que você esteja com dificuldade, nosso contato está na descrição, é só nos chamar ali no WhatsApp, ok? Vamos lá então, pessoal. Vou fazer uma leitura inicial, uma contextualização aqui para a gente entender o que está sendo solicitado e entender a importância dessa disciplina aqui ao longo da atividade também, tá? Então, ó, atividade. Análise geométrica e algébrica de uma rota de atendimento em uma cidade. Uma equipe de atendimento técnico precisa organizar uma rota entre 4 pontos de uma cidade. Para simplificar o planejamento, o mapa foi representado em um plano cartesiano. Cada ponto indica uma localização importante. A base da equipe, uma escola, uma unidade de saúde e um centro comunitário. A análise será feita com pontos, vetores, retas, matrizes e sistemas lineares, permitindo interpretar distâncias, deslocamentos, alinhamentos e interseções entre rotas. Dados da situação. Com base da equipe, tá? Nós temos aqui que está no ponto 1,1, escola no ponto 5,4, unidade de saúde C, que seria 2,7, centro comunitário no ponto D, 8,2. Importante ler as seguintes atividades com atenção para seu melhor desenvolvimento. Então, nós vamos realizar em folhas brancas, né? E encaminhar o anexo em anexo às seguintes atividades partindo do enunciado anterior. Então a gente pode representar aí uma folha de papel, né? Os nossos pontos, a gente vai traçar o gráfico e aí a gente vai fazer o desenho aí do plano cartesiano. Mas antes eu quero explicar os conceitos iniciais aqui para você, tá? Mas aqui, o que ele está pedindo, né? A. Comando da atividade. Represente os pontos A, B, C e D no plano cartesiano. Determine os vetores deslocamento A, B e AC. Calcule os módulos dos vetores AB e AC e interprete-os como distâncias aproximadas no mapa. 4. Determine o ponto médio do segmento BD. 5. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. 6. Determine a equação da reta que passa por C e é paralela à reta AB. 7. Organize as coordenadas dos pontos A, B, C e D em uma matriz 4x2. E 8. Calcule o determinante associado aos vetores AB e AC e use-o para determinar a área do triângulo ABC. 9. Resolva o sistema linear formado pelas retas x mais y igual a 6 e S 2x menos y igual a 3. E 10. Interprete o ponto de interseção encontrado como possível cruzamento de duas rotas. 11. Insira uma imagem ou print da construção realizada no GeoGebra. Ou esses outros softwares aqui mencionados, tá? Mas o mais prático aqui para nós seria o GeoGebra, tá? Para essa disciplina aqui, ele é mais intuitivo aqui para nós utilizarmos. Finalize o relatório explicando como a geometria analítica e a álgebra linear ajudam a modelar situações reais de deslocamento e organização espacial. Pessoal, é o seguinte, o conceito de geometria analítica surgiu pelo autor chamado René Descartes, que uniu a geometria com a álgebra. Antes disso, figuras geométricas eram estudadas apenas por simples desenhos, tá? Então, com a criação do plano cartesiano, tornou-se possível aí representar figuras utilizando números ou equações. Então, para padronizar e facilitar, foi criado então o plano cartesiano, onde nós temos o eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y, né, da vertical. Então, pessoal, com a criação do plano cartesiano,
nós conseguimos representar as figuras utilizando os números e equações. Isso parece muito simples, porém é o que nós utilizamos hoje, né? Todos os sistemas de localização utilizam esses conceitos, tá? GPS, Google Maps, Waze, todas as engenharias, robótica, área de arquitetura. Então, inteligência artificial, jogos digitais, partem desses princípios básicos da representação dos nossos pontos em planos cartesianos. Então a gente tem lá o ponto A que foi dado, né? Localização 1,1 e assim por diante para representar os nossos pontos. Então nós temos 1 em x, 1 em y, ok? Então, o plano cartesiano é isso, tá? Nós temos o eixo horizontal x, eixo vertical y, representado. A gente chama o eixo de abscissas, né? Eixo das abscissas, o eixo x, e eixo das ordenadas, o eixo y. Beleza? X na posição horizontal, y na posição vertical. A gente precisa gravar esses conceitos para representar os demais pontos ali, tá? Vetores. O que são vetores, tá, pessoal? Os vetores representa um deslocamento, ok? Um vetor representa um deslocamento. Então ele possui direção, sentido e a sua intensidade, que seria o comprimento. Então o vetor não representa apenas um lugar, ele representa um movimento, beleza? Diferente. Então ó, o A é um ponto. Já vamos supor que o ponto B está aqui, e nós temos aqui uma distância entre eles, certo? Então aqui nós temos um vetor. Beleza? Nós temos um vetor AB. Ele não é um ponto apenas, ele representa um sentido, uma direção e tem uma intensidade. Beleza? Então, imagine que você está lá na base, ponto A, e vai até a escola. Então, quando você andou para a direita ou quando você subiu, nós chamamos isso de vetor. Beleza? Então, como que nós podemos representar um vetor? O vetor nós vamos identificar ele assim, ó, de A até B, com uma setinha em cima, beleza? Esse vetor representa o nosso deslocamento, ou seja, ele deslocou uma certa posição em x, que seria x2 menos x1, e também deslocou uma certa posição em y, que seria y2 menos y1, beleza? Então nós temos um deslocamento. Isso é o nosso vetor, beleza? Isso aqui é o nosso ponto e o vetor representa o deslocamento entre esses pontos. Beleza? Acredito que assim tenha ficado mais claro. Tá? O que seria o módulo de um vetor? Tá? O módulo é o comprimento do vetor. Quando a gente chama de módulo, a gente chama de comprimento do vetor. E como que a gente calcula o módulo? A gente representa dessa forma, tá? Se fosse para a gente calcular o módulo do vetor. Nós pegamos, né, o vetor, vai dar uma certa distância aqui, x2 menos x1 eu vou chamar de A, tá? E y2 menos y1 eu vou chamar de B. O módulo é justamente A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado e raiz de tudo isso. Beleza? Por que nós utilizamos Pitágoras, né? Para calcular aí o módulo do vetor. Porque isso aqui nada mais, nada menos que Pitágoras. Pitágoras é quando a gente tem um triângulo, né? Então, é um triângulo retângulo. Então, os catetos são deslocamento horizontal e deslocamento vertical. E a hipotenusa seria a distância percorrida, que seria essa distância aqui, ó, tá? Deixa eu apagar isso aqui, para ficar mais claro aqui para nós. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B, né, representados aqui. Eu vou até melhorar um pouquinho, vou colocar mais assim, ó. Esse aqui é o nosso vetor. Vou falar que aqui é o ponto A e aqui é o nosso ponto B, tá? Então, por que a gente calcula o vetor daquela forma, né? Porque se nós traçarmos aqui os ângulos, né? Nós temos um ângulo aqui, um ângulo de 90 graus aqui e outro ângulo aqui, beleza? Então nós temos o cateto oposto, o cateto adjacente e nós temos a hipotenusa lá de Pitágoras. E como que a gente calcula a hipotenusa?
vou chamar de h, hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A hipotenusa seria, então, raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o que a gente encontra? O comprimento, beleza? Esse é o módulo do vetor, ok? Ponto médio, pessoal. Quando a gente fala de ponto médio, né? Ele pede lá para nós calcularmos o ponto médio. É só a gente pegar as distâncias dos dois pontos e dividir por 2. Então, o ponto médio seria, vou chamar de m aqui, tá? No caso do primeiro ponto seria x1 mais x2 mais x2, isso tudo dividido por 2. E o ponto 2 seria y1 mais y2, isso tudo dividido por 2, ok? Então, nós temos aqui o ponto médio.